Olá, Osório! Migrando agora da classe de fundos multimercados, que a gente viu no vídeo anterior, com o fundo Open Vista Patrimônio Global, agora nós vamos focar nos nossos dois fundos de ações no exterior, que é o Open Vista Ciências Médicas e o Open Vista Tecnologia Global. Osório, nos seus anos de atuação aí de mercado, você identificou dois setores do S&P 500, que é o índice de ações americanos, com as 500 empresas de maior negociação ali na Bolsa. E esses dois setores foram justamente o de tecnologia e o de ciências médicas. Como a gente está no vídeo de ciências médicas, conta um pouquinho pra gente o porquê que se faz muito irrelevante a gente ter uma exposição nesse tipo de setor e como é que funciona o nosso fundo. A lógica por trás da escolha dos setores é a seguinte: se você pegar o S&P 500 e dividir ele nos 11 setores que compõem o índice e plotar um gráfico de risco e retorno, você vai perceber que o setor de saúde e o setor de tecnologia são os que se destacam, mas se destacam de forma diferente. O setor de saúde é aquele que oferece um risco ligeiramente abaixo do risco do S&P 500 como um todo, com um retorno muito próximo. Então é interessante uma estratégia mais resiliente, vamos dizer assim. E o setor de tecnologia, ele se desponta por ter mais risco, mas também por entregar mais retorno. Então esses dois setores foram escolhidos por esses motivos. Falando agora do setor de saúde e por consequência do fundo Open Vista Ciências Médicas, ele, como eu falei, ele é um setor um pouco mais resiliente, ele é menos volátil, varia menos do que o S&P 500 como um todo. Ao longo do tempo, quando tem situações de mercados muito negativos, o setor de saúde, as empresas do setor de saúde, elas caem menos do que as empresas em geral. Mas também tem um lado, vamos dizer, negativo. Quando o mercado está muito positivo, subindo muito forte, o setor de saúde sobe com uma velocidade mais lenta. Mas isso quer dizer que ele é mais resiliente, ele é mais estável. Ao longo do tempo, ele compõe bem as carteiras por essa estabilidade. Falando especificamente da saúde, saúde é um setor super importante. Nos países desenvolvidos, ela representa entre 15% a 20% do PIB. Nos Estados Unidos está em torno de 18%. E ele é um setor que tem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ele ficou muito em voga, a gente ouviu falar bastante das empresas do setor de saúde durante a pandemia de Covid que a gente teve recentemente, principalmente pelas farmacêuticas que criaram vacinas e inclusive criaram vacinas num tempo muito recorde, muito rápido, que não é o normal do setor. O normal do setor é ter investimento em desenvolvimento e pesquisa de médio e longo prazo para produzir um novo medicamento. Em geral demora pelo menos uns 10 anos, tá? Entre pesquisas e processo de aprovação nos órgãos reguladores. Então essas empresas, principalmente as farmacêuticas e as empresas de biotecnologia, que são, em último caso, fornecedoras de tecnologia e insumos para as farmacêuticas, elas têm uma barreira de entrada natural. Elas têm como se fosse um fluxo de caixa futuro já comprometido em função desse alto nível de investimento que eles fazem. E, diga-se de passagem, esses investimentos geralmente são feitos em parceria com grandes centros acadêmicos, como a gente viu também na época das vacinas da Covid. Tá? Então essas empresas, elas, por terem esse grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, são empresas que têm um potencial de mercado muito grande de continuar também ao longo de muitos anos aí com um faturamento futuro já de certa forma não garantido, mas de certa forma ele já é possível de se prever qual que vai ser. Então essas empresas fazem parte do fundo. Outras características importantes do setor de saúde são questões populacionais. A gente tem observado nos últimos anos um envelhecimento da população. Existem estudos que mostram que pessoas acima de 60 anos têm um gasto de 4 a 5 vezes acima dos mais jovens, de pessoas de 20 anos. Então isso faz com que o envelhecimento da população demande mais empresas de saúde como um todo. E o terceiro ponto, que é relevante também, nesse caso mais importante para os mercados emergentes, que é a questão da renda. Sempre que tem uma migração de parte da população das rendas mais baixas para a classe média, isso também
acaba gerando um maior cuidado com a saúde, maior despesas com saúde, que em último caso acaba beneficiando as empresas do setor também. Para a gente ter noção do tamanho do mercado de saúde internacional, o Bovespa, a nossa bolsa brasileira, que é uma bolsa relevante, uma das grandes bolsas do mundo, ela tem aproximadamente 500 empresas listadas com valor de mercado um pouquinho abaixo de $1 trilhão. Então só o setor de saúde, sem desmerecer as empresas brasileiras, que são importantes, relevantes, mas essas empresas do setor de saúde listadas no mundo inteiro são aproximadamente 6 vezes maior do que a gente tem disponível aqui no nosso mercado local. Se o investidor olhar as 10 maiores empresas do fundo, eu acredito que de uma forma geral ele vai reconhecer a maioria delas. Grandes empresas farmacêuticas como a AstraZeneca, Johnson & Johnson, AbbVie e inclusive a Novo Nordisk. A Novo Nordisk, que é a maior exposição do fundo, ela que produz o Ozempic, que é um remédio que se tornou bastante conhecido no mundo inteiro. Ele originalmente é indicado para diabetes, mas que o seu uso foi ampliado também para questões de obesidade e emagrecimento. Inclusive agora a Novo Nordisk lançou um novo medicamento com esse fim específico para emagrecimento. O princípio ativo dele é semaglutida, ele vai se chamar Wegovy e ele também já foi aprovado para lançamento aqui no Brasil. Então essa é a maior empresa do fundo. Além disso, tem outras empresas, como eu falei, de equipamentos médicos. Para citar uma aqui, eu vou citar a Boston Scientific, que é uma empresa que produz dispositivos médicos, aquele stent, que é aquela molinha que é colocada dentro das veias que acessam o coração quando tem algum entupimento. E também a maior empresa de seguro-saúde do mundo, que é a United Health, faz parte do fundo. Muito bom, Osório. Assim como o Open Vista, Patrimônio Global, o Ciências Médicas também está disponível nas maiores plataformas do país, um valor super acessível e para investidor qualificado. Para ter mais detalhes, entre em contato com seu assessor de investimentos ou obtenha mais informações na nossa lâmina do fundo disponível em nosso site. Muito obrigada e até o próximo.